E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu sou o professor Piazza e hoje eu vim aqui para a gente resolver, então, a prova, né, da segunda fase do vestibular aí da Unesp, que passou por uma mudança agora, que antes era uma medida paliativa dada a Covid, passou a ser uma mudança fixa, né? Então, a segunda fase também é uma fase onde a gente vai ter questões de múltipla escolha. Nesse caso, a gente tem apenas 5 questõezinhas de biologia para resolver. O gabarito já está disponível para vocês, tá legal? O Unesp divulga isso junto. E a prova que eu vou utilizar não é a prova que vocês fizeram. É importante lembrar isso, tá? A prova que eu vou utilizar é uma prova que eles divulgam para a imprensa. Vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo também, tá? Mas basicamente vejam o vídeo, acompanhem aí com a prova que vocês têm em mãos, tá legal? Então, eu vou projetar aqui pra gente, né? Enquanto projeta, não esquece de se inscrever aí no canal, compartilha para a galera poder assistir e tudo mais, tá legal? É importante esse fortalecimento. Comenta também, né, gente? Essa interação aí, como eu sempre falo, é muito importante, né? Para eu saber se vocês estão entendendo e tudo mais. Bom, são, como eu disse, 5 questõezinhas. Primeira questão é uma questão de citologia. Uma característica, gente, dessa prova, né? Vocês puderam ver, todas elas têm textos, e são textos longos, tá? A questão 41 fala o seguinte, ó. Considerado uma das comidas tradicionais paranaenses, a maniçoba também é um dos pratos principais do almoço do Círio de Nazaré, tradicional festa católica celebrada no segundo domingo de outubro no Belém do Pará. Mas o preparo do prato começa bem antes. São vários dias cozinhando esse almoço especial. É que a maniva, a folha moída da mandioca, né, que é Manioca suculenta, é o principal ingrediente da maniçoba e costuma ser cozida por uma semana antes de ir para a mesa. Tantas horas de cozimento são fundamentais para eliminar o risco de envenenamento pela planta. Essa primeira parte do texto é totalmente dispensável, né? O princípio tóxico da planta é o ácido cianídrico, agora sim. Sua ingestão ou mesmo inalação representa sério perigo à saúde, podendo ocorrer casos extremos de envenenamento. A gente pode remeter isso daí, né, galerinha, à parte de história, né, os campos de concentração, as pessoas eram mortas com gás. Era esse gás aí. O ácido cianídrico contém o agrupamento ciano, né, mostra aí a estrutura para vocês, que tem alta afinidade por íons metálicos. No organismo humano, liga-se ao ferro da enzima citocromo oxidase. Gente, a enzima citocromo oxidase vai participar da respiração celular lá na cadeia respiratória, tá? Nas critas mitocondriais. Ao bloquear a ação dessa enzima, pode levar o organismo à morte. Bom, leva o organismo à morte porque você interrompe aí a cadeia respiratória, interrompe a produção de ATP. O ácido cianídrico se decompõe durante o cozimento prolongado, que justifica o longo tempo para o preparo de pratos, que tem a maniva como principal ingrediente. A ingestão desses alimentos, quando preparados de forma incorreta, terá como uma das consequências exatamente o que eu comentei com vocês, gente. O cianídrico aqui, ele está falando que bloqueia a ação da enzima citocromo oxidase. Se você lembrar lá da cadeia respiratória, você tem vários complexos proteicos, né, que são os complexos de citocromo, e você tem um deles, a enzima citocromo oxidase, que participa aí desse processo da cadeia respiratória, né? E no final da produção de ATP. Então você está bloqueando isso, você está interrompendo a parte final da respiração celular. A alternativa é a letra C, que fala da interrupção de elétrons na cadeia respiratória, né? Da transferência de elétrons. Legal? Porque os elétrons vão sendo passados ao longo dessa cadeia respiratória. E o papel dessa enzima citocromoxidase é justamente auxiliar nesse transporte, né? As outras alternativas, letra A, inibição da formação de ácido pirúvico. Isso acontece antes da cadeia respiratória. Acontece normalmente nesse caso. B, a inibição da síntese de ATP na fase anaeróbica. Gente, olha lá, oxidase envolve oxigênio, então não é fase anaeróbica. Letra C é a correta. Letra D, bloqueio da degradação de acetilcoenzima no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é antes de cadeia respiratória, acontece normalmente. Letra E, inibição da produção de lactato no interior de células musculares. Isso é fermentação, não está relacionado com respiração celular. Então, a alternativa correta é a letra C mesmo. Questão 42. Uma questãozinha aí que fala um pouco sobre aminoácidos, né? Bom, então ele fala aqui, ó, que para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos.
que pode ser obtidos em duas maneiras: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Alguns organismos, particularmente os seres autótrofos, né, fotossíntese, por exemplo, são capazes de sintetizar todos os 20 aminoácidos necessários para a produção de suas proteínas. Consequentemente, eles não precisam ingerir proteínas para sobreviver. Outros organismos, entre os quais nossa espécie, não conseguem sintetizar. Então, são os heterótrofos, né? Alguns dos aminoácidos, e por isso precisam recebê-los prontos na alimentação. Gente, nós não sintetizamos porque nós não temos a via metabólica, nós temos o complexo enzimático necessário para essa síntese, né? É isso que difere um organismo que sintetiza de um organismo que não sintetiza, né? Ter enzimas necessárias para que a rota metabólica de produção do aminoácido ocorra. Os aminoácidos que um organismo não consegue sintetizar são chamados de aminoácidos essenciais. Então tá lá, né? O organismo humano não sintetiza alguns aminoácidos chamados essenciais porque suas células, é justamente o que eu acabei de falar aqui, ó, não possuem enzimas e vias biosintéticas, né, que são vias metabólicas, para a síntese desse aminoácido, né? Os organismos não possuem todos a mesma enzima, né? As enzimas, claro, algumas enzimas são comuns entre indivíduos e espécies diferentes, mas outras enzimas não. E essas enzimas podem influenciar nessa via metabólica de produção desses aminoácidos, né? Então, é isso a alternativa. Legal? As outras alternativas, galerinha, são alternativas que se você marca, você está invalidando, por exemplo, a produção de aminoácidos que você consegue produzir. Por exemplo, ó, não possuem RNA transportadores cujos anticódons complementares aos códigos codificam esse aminoácido. Gente, nós temos RNAs transportadores com códons que conseguem encaixar, né? Porque isso é algo totalmente aleatório, né? A formação do códon é algo aleatorizado, né? Então, não poderia ser essa. Não metabolizam grupos orgânicos amina e carboxila. Se nós não metabolizássemos isso daqui, nós não formaríamos alguns aminoácidos, porque todos eles têm um grupo amina, tem um grupo carboxila. Letra D. Não transcreve RNA mensageiro a partir de genes. Nós fazemos isso. Letra E. Não apresentam proteínas de transporte que levem para ambientes intracelulares precursores orgânicos de aminoácidos. Temos também, né? Está lá na membrana plasmática. Então, a alternativa correta mesmo, né, é a letra B, né? A ausência de enzimas e a ausência aí dessas vias metabólicas. Legal? Questão 43 é uma questão sobre Covid, sobre teste. Na verdade, é uma questão sobre imunologia, né? Relação antígeno-anticorpo. Né? Primeira parte do texto fala aqui que houve que a Anvisa regularizou, né, os autotestes, e aqui ele fala como funciona. A resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, permitiu aos cidadãos verificar em poucos minutos se estão ou não portadores de vírus do SARS-CoV, agente causador da Covid. Em linhas gerais, o autoteste consiste em introduzir na narina uma haste de algodão estéril chamado swab que vai recolher uma amostra de muco nasal. O que você vai pegar nessa amostra? O vírus, o antígeno. O material coletado é então transferido para um tubo com solução diluente e gotejado no pulso de uma lâmina chamada dispositivo teste. Então, você vai pingar o líquido, né, com o antígeno, com o vírus, caso você esteja com o Covid, né, caso você esteja portador do vírus. Essa lâmina apresenta uma membrana de nitrocelulose e, por capilaridade, a amostra é arrastada ao longo da membrana. Caso a pessoa seja infectada, aparecerão duas linhas coloridas na posição, uma na posição C, que é o controle, isso aparece independente, e uma na T, que é a linha de teste positivo. Por que aparece o T, gente? Porque houve reação. Houve reação do quê? Houve reação do antígeno que você pingou com aquilo que reage com o antígeno. O que reage, gente, com o antígeno? O que reage com o antígeno é anticorpo, né? Então, quando você pinga ali e aparece essa segunda linha, que é o T, significa que os anticorpos presentes ali no autoteste reagem com os antígenos que você eventualmente poderia ter retirado da sua cavidade nasal, né? Se aparecer uma linha colorida apenas na C, significa que o resultado é negativo e a pessoa não está infectada pelo SARS-CoV-2. O esquema mostra as etapas do autoteste, que tem as etapas, né? O aparecimento da linha T, que indica resultado positivo, é consequência de uma reação bioquímica. Qual reação? A reação entre um antígeno e um anticorpo, né? Entre o material da amostra e um componente presente nessa posição na membrana do dispositivo. Esse componente na membrana do dispositivo é composto por, gente, é composto pelos anticorpos, né? Que são os anticorpos anti-SARS-CoV-2, né? Essa é a alternativa correta.
Tá legal? Então era só você lembrar da relação lá de antígeno e anticorpo. Não poderia ser um antígeno, tá, gente? Porque o antígeno é o vírus em si. Tá? Então a alternativa correta é a letra B mesmo. Questão 44. Uma questãozinha que fala um pouquinho sobre... fala um pouco sobre taxonomia, né? Fala um pouquinho sobre especiação também. Então nós temos lá, né? Espécies de P, conheça todos os tipos e cores. Deixa eu ver o MIT aqui. IP é a denominação, bom, é um nome popular, né? De uma grande variedade de espécies, olha lá, então são várias espécies do gênero Androandros. Cada cor de P é uma espécie diferente, tá, gente? Da família Bignoniaceae. São árvores de grande porte, conhecidas por sua beleza, exuberantes nas flores, ampla distribuição. As espécies de P diferem na coloração das flores e no período de floração. Florescem entre junho e novembro, quando perde suas folhas, que são substituídas por caixas de flores de cores intensas, começando pelo IP roxo e IP rosa, depois o IP amarelo e por último o IP branco. As flores caem no decorrer de uma semana, cobrindo o chão com a cor. Muitas cidades brasileiras incluem as diferentes espécies de IPs em seus projetos de arborização urbana. Nas cidades é comum que uma mesma rua ou avenida se enfeite de rosa com a floração da espécie de IP, algumas semanas depois de amarelo e depois o branco. O mesmo acontece nas matas, onde as espécies ocorrem. Às vezes você está andando de carro, né? Ou até mesmo fazendo trilha, você vê umas manchas amarelas na montanha. Essas manchas amarelas são de IPs. Né? Nas perspectivas da biologia evolutiva, o breve período de floração dos IPs e a floração das espécies, olha lá, é mais de uma espécie, né? Em período não coincidentes. Bom, letra A. Atenuam o impacto da ação de insetos fitófagos sobre as flores, que resultam em maior sucesso reprodutivo. Gente, não é inseto fitófago na flor, né? Se o inseto é fitófago, ele vai se alimentar de seiva, por exemplo, né? Às vezes da folha, mas da flor não. E outra coisa, a interação com a flor é polinização, é benéfico. Letra B. Contribuem para o isolamento reprodutivo entre as espécies, o que ajuda a evitar a formação de híbridos. Sim, porque as espécies florescem em períodos reprodutivos diferentes. Isso é um isolamento reprodutivo pré-zigótico, né? Impede a formação aí do zigoto, eventualmente de um híbrido. Essa é a alternativa correta. Letra C. Ampliam o período reprodutivo das espécies do gênero Androandros, o que assegura a formação de sementes por um período maior ao longo do ano. Gente, isso não assegura, né, que haja formação de sementes. E outra coisa, não é de todas as espécies, porque você tem um período que floresce o gênero Androandros, tá legal? Mas a espécie em si, por exemplo, a espécie para amarelo, ela floresce naquele período e pronto, tá legal? Ela não vai ter um aumento do período reprodutivo da espécie em si, mas sim do gênero. Letra D. Minimizam a competição interespecífica e permite um maior número de árvores explore o mesmo nicho ecológico. Isso não vai minimizar a competição interespecífica, tá? Isso também não vai possibilitar com que elas ampliem o nicho ecológico. A gente está falando, gente, de um fator, né? Agora, a competição, ela envolve uma série de outros fatores no ambiente. Letra E. Favorece a constante presença de polinizadores, que promove o fluxo gênico entre as espécies. Não tem fluxo gênico entre as espécies. Pode até acontecer, né? E ocorre a formação de um híbrido, por exemplo. Tá? Mas a ideia é que exista uma redução do fluxo gênico, por isso que as espécies se reproduzem em momentos diferentes. Só de curiosidade, se elas se reproduzissem todas ao mesmo tempo, haveria competição também por polinizadores, o que prejudicaria a formação de sementes, tá? Porque elas são basicamente polinizadas aí pelo mesmo conjunto de polinizadores, tá? Então, belezinha, a alternativa correta é a letra B mesmo. Próxima questão, uma questãozinha de botânica que envolve um pouco aí de evolução, né? Tanto disfarçada de beija-flor, a mariposa pode evitar virar almoço. Essas mariposas se parecem com animais que não fazem parte da dieta de seus predadores, que são aves insetívoras, explica o biólogo Felipe Amorim, do Instituto de Biociências do Campo de Botucatu. São do gênero Ailopus, ocorrem no cerrado e possuem semelhanças com o beija-flor, que vão além de comportamento peculiar. Quando sugam néctar, as líguas, que são as probóscides, né,
desses insetos lembram os bicos das aves, às quais se assemelham. Então é uma estrutura parecida, né? Elas também têm uma cauda semelhante a um dos colibris, que lhes permite fazer manobras acrobáticas durante o voo, e uma listra branca no dorso dos beija-flores do gênero Lophornis. O texto remete a conceitos ecológicos e evolutivos bem estabelecidos. São eles. Bom, primeira parte, mimetismo ou camuflagem. Gente, aqui é mimetismo, é quando o organismo é mimético a outro, ele imita um padrão de outro organismo. Então é mimetismo. Camuflagem é quando ele imita um padrão do ambiente, né? Ele se camufla junto a uma folha, um tronco de uma árvore, por exemplo, o que não é o caso. Então a alternativa correta ou é A ou é letra E. Segunda coisa, órgãos homólogos ou órgãos análogos. Órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária, função podendo não ser a mesma. Órgãos análogos, por exemplo, as línguas desses animais, né, não possuem a mesma origem embrionária, que é a questão aqui, né? Então, os órgãos são análogos, porque não têm a mesma origem embrionária, uma vez que não apresentam o mesmo ancestral comum. Terceiro termo, convergência adaptativa ou irradiação ou divergência adaptativa. Pensa assim, gente, convergência vem de convergir, né? Lá na ótica, em física, convergir é chegar ao mesmo ponto. Esse é um caso de convergência, porque os organismos sofrem pressões seletivas a ponto de que uma mesma característica seja selecionada. Qual característica nesse caso? Essas características que ele dá aqui na parte final do texto para gente, que nos remetem, né, às características que a mariposa tem e que as aves também têm. Irradiação. Irradiação é a mesma coisa que divergir. Divergir vem de diversificar. Então você parte de um mesmo ancestral, que não é o nosso caso, porque a ave e esse inseto não têm o mesmo ancestral, pelo menos não em linhas próximas, né? Que migra para regiões diferentes e sofre pressões seletivas diferentes. Pressões seletivas diferentes selecionam características diferentes. E aqui não. Aqui as características selecionadas estão sendo características semelhantes. Por isso que o organismo é mimético, né? Então a alternativa correta para a gente é a letra A mesmo. Legal? Deixa eu voltar aqui. Bom, galerinha, então essas eram as 5 questõezinhas, uma resolução bem rápida, né? A gente já tem o gabarito, acaba ficando mais fácil, a gente pode comentar sobre as alternativas, né? E é isso, espero que vocês tenham ido bem, tá? Qualquer dúvida me escrevam, qualquer comentário aí, a gente vai conversando, legal? Temos aí mais um vestibular para fazer, mas agora a gente só se vê no ano que vem, né? Que é para fazer a segunda fase da FUVEST. Então, desejo a todos um bom final de ano, boas festas, e a gente se vê aí no ano que vem, legal? Então, aquele beijo, aquele abraço, tchau!